pouquinho sobre tendências de moda. A gente está fazendo um evento que se chama Encontro com a Poli na loja da 13 de maio e com um monte de mulheres que estão prestigiando o nosso evento. Então, a gente está falando um pouco sobre moda, mas antes de falar sobre tendências de moda da primavera, a gente vai dar um passo para trás e falar um pouco sobre tendências de comportamento. E aí sim, essas tendências de comportamento refletem na moda. Eu vou falar algumas das macro tendências que estão interferindo no nosso comportamento e depois eu vou falar como a moda reflete, se comporta diante dessa tendência, tá? Então a gente está vivendo um momento de culto ao corpo, faz sentido? Um momento de preocupação ambiental, onde a gente tem um olhar especial em relação à sustentabilidade, um desejo profundo de retorno à natureza, onde a natureza significa pureza e saúde, que é um reflexo pós-pandemia. A gente tem uma busca pela felicidade, que é o ser humano inquieto, como comportamento. A gente tem o desejo de ser práticas, de praticidade, e também um cuidado especial com o nosso tempo e com o uso que a gente tem dado a ele, e como a gente tem feito o uso dele. E também a gente tem um novo mundo, que é o mundo virtual, onde tem um metaverso, onde estamos diante das telas, onde a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então são comportamentos que refletem na moda. Em relação ao culto ao corpo, como a moda fez essa leitura? Os cutouts. O que é isso? São os recortes e os vazados nas roupas. Vamos lá que eu vou falar e vou mostrar. Essa é uma tendência. O que acontece? Uma vez a moda ela era lançada e já era descartada. E hoje em dia uma onda de moda ela é muito mais durável, porque o comportamento não está oscilando tanto e por vários motivos que eu vou falar depois. Mas enfim, então hoje em dia a gente tem possibilidade de comprar um produto de moda e usar ele por muito tempo. Essa é uma tendência de moda que chegou agora após pandemia, então ela está numa moda crescente. É uma coisa que não se via no inverno, mas que a partir da coleção primavera a gente vai encontrar muito. Que são os recortes nas peças. Eles podem aparecer na cintura, no peito, enfim, em qualquer lugar, tornando o corpo sexy e à mostra, né? Então é o cutout. Aqui tem uma amostra. A Poli tenta trazer para Caxias do Sul um cutout que seja viável de uso, que a nossa cliente se permita usar, que não seja exagerado demais. Então, sempre tendo um cuidado onde esse cutout vai estar, tá? Então, aqui na lateral, aqui também é outro um pouquinho mais aberto, só que um pouquinho mais acima, o cutout. Esse vestido ele aqui no cabide ele fica mais aberto, mas aqui ele pega bem essa região aqui em cima, ó. Então não fica a barriga mostra, fica um detalhezinho de pele logo abaixo do abdômen aqui, tá? Então é um cutout que é viável de usar, não é exagerado, é de bom tom, tá? Essa é uma tendência super nova. Temos alguma cutout na minha parte de modelo ali? Não. Outra tendência que é pós-pandemia, são os brilhos e paetês. A gente já cansou um pouco desse assunto de pandemia, né? Mas estamos vivenciando muitas coisas a partir do que aconteceu lá. E o brilho, o paetê, ele partiu, ele veio do desejo de sair daquilo que era triste, enfadonho, caseiro, chato. Então ele vem trazendo muita alegria para o visual, ele vem fazer a gente brilhar, ele vem fazer a gente sair da nossa casa e ganhar o mundo. E veio com uma força enorme. No início do inverno já tinha essa pegada de querer o paetê e a gente tinha uma situação de ter muito desejo, muita demanda e pouca oferta. E agora se conseguiu ter um equilíbrio entre demanda e oferta, e o paetê realmente ganhou as araras da loja e o nosso coração, porque ele encanta. Ó, uma peça assim
E o legal é que as peças têm que ser versátil de uso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente quer dizer que uma peça ela tem que ser usada de muitas formas. E a moda entendeu isso e faz várias propostas para que a gente possa usar uma peça em muitas ocasiões, né? E uma peça de paetê, ela pode ser, conforme o que tu compõe com ela, ela ganha essa pegada ou mais festiva ou mais casual. Por exemplo, eu boto um sapato de salto nessa peça, eu vou para um evento. Eu boto com uma calça jeans sequinha, eu uso casual, tá? Então, conforme o que eu misturo, eu tenho há múltiplas formas de usá-la. Aqui é uma possibilidade, aqui é outra, ó. Tiro esse conjunto e boto uma calça com uma t-shirt, gente, é uso dia. Agora, boto o conjunto, boto uma maquiagem, boto componho, faço uma composição mais festiva, ela ganha uma conotação noite, tá? Então, explorar essas possibilidades da peça está na moda. A Constança Pascolato falou que se uma peça for para usar apenas uma vez, ela não é digna de ser comprada. E faz todo sentido, né? A gente tem que ter pluralidade, versatilidade no nosso guarda-roupa. Tem alguém de paetê aí para a gente mostrar? A gente pede as nossas convidadas para fazer uma amostra daquilo que a gente está falando, até para ela ganhar o corpo, para a gente ter ela vista, né? Ó, essa jaqueta é uma daquelas possibilidades que conforme que tu põe, tu transforma a peça, né? Ela tá aqui com um vestido de ribana sobreposta num look arrumado, né? E tá com tênis no pé, que tênis, um salto alto, já teria uma outra proposta. Exatamente. Palmas para a nossa modelo. O terceiro, a moda é cíclica, né? Às vezes ela muda o nome e toca a mesma música. A gente estava falando muito a respeito disso, de quanto ela volta, né? Claro que ela sempre volta um pouco repaginada, diferente, com uma pegada nova, mas ela é cíclica. Nessa coleção, então, para a coleção de primavera, tem uma tendência chamada athleisure, que é a versão atlética com a versão lazer. Como eu me visto participando desse ambiente que eu quero ter o corpo e praticar exercício, ser uma atleta, o athleisure, e o lazer, então, que a gente quer muito, né, vivenciar e ter muitas experiências voltadas para o lazer. Então, existe uma tendência de moda chamada athleisure. Em outros nomes, dá para se dizer que é um novo conf, que eu acho que o conf cansou o nome, mas não cansou a forma de usar, porque o conf traz conforto, traz a pegada do esporte para o uso do dia, traz o lazer, aquela coisa informal, aquela coisa que eu quero estar feliz e trazer essa alegria do lazer para o meu jeito de vestir. Então tem essa tendência chamada athleisure. Como a gente identifica isso nos produtos? Um produto athleisure, ele tem elástico, ou na cintura, na barra da cintura, ou ele tem no punho da calça, ou ele tem o látex, porque ele modela e permite muito movimento. Ele tem tecidos de nylon para uso casual ou social, né? Então, as tendências também, elas se misturam, elas não são só secas por uma só, elas se sobrepõem. Então, o tecido de nylon, a gente tem calças nesse tecido, as jaquetas corta-vento, né? Quando que a gente iria conseguir usar uma jaqueta esportiva no look casual e entender que isso é legal, que isso é viável, que é bonito, né? Então, o nosso olho mudou nos últimos tempos, né? Então, tem essa tendência muito em evidência. Ó, aqui, ela é um mix, ó. Ela tem um corte de alfaiataria, mas ela tem um cos de elástico e um punho. Então, ela tem uma pegada de uma calça esportiva, mas para uma versão bem trabalho, fashion, bonito, descolado, né? Tem alguém atlético para ti não, né? Outra tendência que a gente faz o destaque é a alfaiataria. Mas não é aquela alfaiataria séria, que a gente, né, quando a gente fala em alfaiataria, a gente lembra aquela coisa dura, rígida, né? Não, a gente está falando de uma alfaiataria moderna, que acompanhou
a mudança da mulher e que acompanha os desejos dessa mulher inovadora, né? Então a gente tem uma camisa despojada, a gente tem uma calça de linho bem cortada, mas daqui a pouco essa calça de linho tem um punho ou tem uma mistura de costas. Aqui eu tenho bem um exemplo da calça, ó. Na frente ela tem um elástico só atrás, mas à frente ela tem uma pegada alfaiataria, tá? Então, duas tendências que se sobrepõem. E nós temos a modelo da alfaiataria. Olha só, aqui tem várias coisas que se sobrepõem nesse look. A alfaiataria também traz muito a pegada do conjunto, né? O conjunto está em alta, ele está em evidência. E não é aquele conjunto sério que a gente imagina quando fala conjunto de primeiro pensamento, né? É um conjunto moderno, descolado, jovial, gostoso de usar. É gostoso de usar? É gostoso de usar. Então, com tecidos que dá mobilidade, que tem elastano, que não amassa, que são de linho, mas é um linho moderno, um linho com elastano. Uma vez a gente dizia assim, de que tecido é essa roupa? Hoje em dia a gente não tem mais isso, porque a evolução têxtil é tamanha que não se tem nome para todos os tecidos. Hoje em dia a gente fala de composição de tecido, do que ele é composto, e a partir disso a gente sabe como ele se comporta e o uso que ele tem, né? Então, são tecidos que acompanham o nosso tempo. E o blazer, que a gente em Caxias do Sul, né? Que a gente fazia o casaco, né? Então, a alfaiataria traz muito essa pegada do blazer. E como um blazer, ele é versátil. Ele é o rei do guarda-roupa, porque com ele a gente faz 1 milhão de composições. Faz com a slasher, faz com brilho, faz com, enfim, uma infinidade de possibilidades, tá? Tá lindo. A palma para o nosso modelo. Conjunto, também tem a Cláudia, né, Cláudia? Vem, porque essa coisa da alfaiataria a gente quis trazer o conjunto junto, ó. Olha que gracinha. O conjunto é uma coisa assim, que tem a ver com aquela coisa do nosso, de como a gente cuida do nosso tempo. Porque um conjunto é uma facilidade de vestir. Tu tá pronta, tu tá bem vestida, sem precisar pensar. E eu sempre digo que quando a gente compra um conjunto, a gente compra 3 looks. Tira essa blusa, é uma calça. Usa o conjunto, vai estar sempre muito bem vestida. Usa só a parte de cima, usa com qualquer outra coisa. Então, eu acho que investir num conjunto é um coringa, porque tu tem muita versatilidade de uso em 2 peças que também se compõem entre si. Aqui brincaram com o amarelo, né? Ficou bem bacana. O bolso e os detalhes do cinto, eles têm a ver com a pegada utilitária, né? Isso surgiu muito, essa coisa da necessidade do bolso pós-pandemia, e também tem a ver um pouco com o athleisure, que ele tem a facilidade, enfim, tudo isso está impregnado na roupa da Cláudia. Obrigada, Cláudia. Palmas para a nossa modelo. Esse look dela é da Lésia Lésia, eu adoro. Vamos ver o que mais que eu separei para falar. Outra tendência é a craft work. O que é isso? Tudo que é feito à mão. E por que isso feito à mão? Porque isso também é uma herança da pandemia, porque quando a gente ficou protegido no nosso lar, a gente teve uma sensação de volta para casa, me redescubro dentro da minha casa. E quando eu me descubro, eu também descubro a minha família e os nossos hábitos. Então teve muito dessa pegada do feito à mão, do handmade, do craft work. Então a gente não terminou de vivenciar essa realidade, muito pelo contrário, ela é tendência para a primavera. E como que ela aparece? Ela aparece em franjas, ela aparece no crochê. A Biamar fez todo um trabalho ali na porta, tem uma saia de crochê, todo um trabalho, uma linha inteira de vestidos, de saias, de cropped, de colete em crochê. Olha que graça essa peça. Aqui vocês podem ver que tem esse detalhe de parece que é feito na mão, aqueles bordados que a gente costumava ver, né, de antigamente. Mas, claro, sempre com uma pegada atual, uma página, uma repaginado para ficar sendo o desejo das mulheres atuais e não naquela coisa de antigamente, né? Então, o tricô foi um produto muito evidenciado no inverno e continua sendo
ainda na primavera, e vai ser ainda na primavera, porque as marcas apostaram muito nessa tendência. Eu brinco que aqui em Caxias a gente dá uma olhadinha do tricô com um pouquinho de carinha feia na primavera, porque a gente já usou tanto o tricô no inverno que quando a gente tem a primavera a gente não quer o tricô, né? Mas como proposta de moda e como leitura de tendência, o tricô continua muito forte, em evidência. E eu disse, não vamos fazer cara feia porque ele é bem-vindo para nós, né? Vamos usufruir dele na meia estação porque é o que a gente usa o ano inteiro, né? Então, olha que graça essa pegada. Elementos naturais, por exemplo, botão de madrepérola, de casca de coco, de madeira, ó, os elementos aqui. Tudo que remete à natureza, ao feito em casa, à casa da mãe. É uma releitura dentro dessa tendência, tá? Que linda que tu tá. E também dentro dessa tendência ela é sempre um pouco romântica, né? Ela é sempre um pouco romântica. Ela tem sempre uma manga mais de babado, um degote quadrado. Sempre acompanha essa tendência uma pegada romântica. Ai, não esqueci de falar de ti da alfaiataria. Vem aqui que eu quero te mostrar. Pulei ela, porque eu queria falar muito a respeito do teu look. Porque assim, ó, essa peça, ela tem a gola da camisaria da alfaiataria. A alfaiataria, a gola de camisa, ela é muito presente nas peças em função dessa pegada alfaiataria. E esse chemise, ele pode ser usado de várias formas. Pode ser usado com bermuda, pode ser usado com ele vestido mesmo, pode ser usado como uma terceira peça, pode ser usado como uma saída de praia, tá? Então, sempre tentando ver quantas possibilidades de uso tem uma peça. Múltiplas, tá? E como é que a gente descobre? Quando a gente vai pra frente do guarda-roupa e se dispõe a provar de várias formas, porque a gente tem que quebrar aquele olhar, é só uma coisa. Não, não é só uma coisa. Essa semana eu fiz uma postagem no Insta falando de como multiplicar o uso de uma peça e a resposta foi sobreposição, que é super bem-vindo para a nossa região, né? Então, a chemise sobreponha por cima, por baixo, de várias formas para dar o máximo de possibilidades que ela tem. Palmas para a nossa modista. Eu chamei todas, eu faltei alguém também, né? Também falando de primavera, é inevitável falar das cores, né? Quando eu comprava uns 2 anos atrás, era assim, tu me dá o preto e depois alguma outra cor. No inverno que passou, tu me dá as cores de todos os arco-íris, porque parecia que tinha que ser todas as cores do arco-íris, e alguma coisa de preto também, né? Então, nós estamos vivenciando coleções ricas de cores e de combinações. Por quê? Porque cor traz energia. Cor traz alegria, cor traz calor, tudo coisa que a gente quer, né? Também de uma herança pós-pandemia. Então, tem se explorado muito a cartela de cores para trazer esses sentimentos. Dá para destacar alguma, gente, porque é um arco-íris, né, Paty? Mas o rosa, com certeza, é uma grande aposta. Até hoje eu fiz uma explicação para o grupo da Poli a respeito do Barbiecore. Vocês já ouviram falar alguma coisa de Barbiecore? Então, o rosa estava na moda e muito intenso. E agora eles estão lançando o filme da Barbie, agora no próximo ano vai ser lançado o filme da Barbie, então parece que juntou a fome com a vontade de comer. E Valentino fez o desfile todo rosa, todo o cenário, todos os modelos, tudo era rosa. Então aí eu tava comprando assim, primavera, né? Nossa, rosa já foi tão usado, será que vou comprar rosa? Será que eu dou uma fugidinha do rosa e busco outras possibilidades? Porque daqui a pouco rosa cansa. Não, rosa não vai cansar, rosa vai estar ainda mais em evidência. Em todos os tons de rosa, principalmente o pink, tá? Então dá pra fazer o Barbiecore de um tom único ou de vários tons de rosa se sobrepondo. Mas o pink com certeza muito em evidência. Depois a gente tem o laranja querendo tomar o espaço do rosa ou disputando espaço. Verdes, pistache, verde limão, verde floresta, uma gama grande de tons de verde. O amarelo também é presente. E quando a gente fala de cores claras, as cores que combinam com todas essas outras cores muito intensas, a gente tem ainda looks off-white por completo, monocromático. Então,
calça clara, blusa clara, um look bem claro para fazer um equilíbrio com todas essas cores que a gente vê, né, com toda essa intensidade. Esses dias eu estava em São Paulo e eu tirei várias fotos de várias propostas de combinação. Era muita cor. Era roxo com laranja, era verde com vermelho e tudo muito interessante para o olhar, porque a gente pode parar de querer usar o preto com alguma coisa e usar, bom, o verde com alguma coisa. A gente pode se dar a alegria de investir em peças coloridas e saber que a gente vai fazer bom uso dela, porque a gente pode misturar ela com muitas outras cores e ainda assim achar a combinação bem legal, tá? Paty, vamos fazer um sorteio para essa mulherada? Vamos fazer um sorteio. Então, para finalizar, a gente vai fazer o sorteio. E a partir daqui, a gente vai fazer uma foto com todas vocês. Vamos servir um doce. E a nossa festa continua. Não é um fim, é só o meio a nossa conversa. E depois a gente, então, chama todo mundo para tirar uma foto. Para quem está na live, eu agradeço a presença e desejo uma boa noite. Esqueci da live. Tudo bem. É que nem o jornal, né? Quando o jornal de outra cidade